Olá, eu me chamo Eduardo e juntamente com a minha parceira Vitória fazemos parte do curso de Ciências da Computação na Universidade Estadual Vale do Acaraú. E hoje, para a disciplina de Arquitetura de Computadores do semestre de 25.2, vamos falar sobre computação quântica. Os computadores mudaram muito desde o seu surgimento. No início, eles ocupavam salas inteiras e hoje ocupam apenas a palma das nossas mãos. Esse avanço não aconteceu de maneira súbita e inesperada. Ele foi impulsionado por desafios matemáticos propostos por Hilbert e pelos conceitos lógicos fundamentais criados por Alan Turing. A evolução foi constante e acelerada, explicada mais tarde pela famosa lei de Moore, que basicamente diz que nossos chips dobram de capacidade a cada poucos anos. Com computadores mais poderosos, também surgiram problemas mais difíceis e exigentes, problemas que os computadores clássicos simplesmente não conseguem resolver de forma eficiente. Então, para buscar uma solução, teve-se a ideia de explorar um mundo até então inexplorado, a mecânica quântica. Os computadores clássicos funcionam segundo leis do mundo macroscópico, o nosso mundo. Mas, quando tentamos simular sistemas quânticos usando computadores tradicionais, o custo cresce de forma exponencial. Foi nesse contexto que Richard Feynman teve sua ideia brilhante de construir uma máquina de calcular que fosse adaptada para o mundo quântico, que seguisse as leis da mecânica quântica e não da mecânica clássica. Mais tarde, David Deutsch formalizou esse conceito com a máquina de Turing quântica, uma versão análoga à máquina de Turing tradicional, porém que respeitasse as leis da mecânica quântica, que poderia manipular um computador quântico, poderia manipular superposições, ou seja, estados que representam 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso abriu espaço para um tipo totalmente novo de processamento, capaz de explorar várias possibilidades simultaneamente. Deutsch também criou o primeiro algoritmo quântico da história, provando que a ideia funcionava. Para entender computação quântica, precisamos primeiro entender a física quântica no geral. Então, eu tenho aqui 3 conceitos básicos. O primeiro é a superposição, que difere de um bit clássico, que só pode ser 0 ou 1, nunca os dois ao mesmo tempo. Um qubit, ou bit quântico, pode estar na combinação dos dois ao mesmo tempo. Isso significa que ele carrega muito mais informação. O segundo é a medição e o colapso. Quando você mede um bit superposto, ele perde essa característica e colapsa para 0 ou para 1. Isso dependendo das possibilidades, das probabilidades, que podem ser manipuladas para que a gente consiga chegar no resultado mais provável que nós desejamos. E por último, nós temos um emaranhamento, que 2 ou mais qubits podem se tornar ligados de tal forma que o estado de um determina o estado do outro instantaneamente, mesmo que eles estejam separados. Isso gera uma eficiência enorme, pois ao saber o estado de apenas um qubit, a gente pode saber o estado de outro ou mais, sem precisar checar. Mas afinal, o que é um qubit? Qubit é a unidade básica da computação quântica. Ele não é apenas 0 ou 1, ele é um ponto sobre a esfera de Bloch, podendo assumir qualquer superposição entre 0 e 1. É determinado por essa fórmula aí, sendo que o psi vai ser igual ao alfa de 0 mais o beta de 1, onde alfa ao quadrado e beta ao quadrado representam as probabilidades de se obter 0 e 1 ao medir o qubit. O alfa e o beta são as amplitudes dos nossos qubits. Essa flexibilidade, representada pela esfera inteira, é o que nos dá aos qubits uma capacidade computacional muito maior do que os bits tradicionais. Prosseguindo, nós temos portas quânticas. Assim como os computadores clássicos usam portas lógicas, os computadores quânticos também usam portas quânticas para manipular os qubits. Mas existe uma diferença fundamental. Portas quânticas devem ser reversíveis e unitárias. Ou seja, você deve conseguir obter a saída a partir da entrada e toda porta quântica tem que gerar uma matriz unitária. Entre as portas de 1 qubit, a gente tem a porta X, que equivale ao notch
computação clássica. Ela vai inverter o estado de um qubit. Se tiver 0, vai para 1, e se tiver 1, vai para 0. Depois nós temos a porta H, ou Hadamard, que vai criar superposições equilibradas. Ela vai tentar deixar as duas amplitudes parecidas para que as chances sejam ali semelhantes. A chance de cair 0 ou 1. E por último, a porta Z, que vai adicionar fases. Essas fases elas não têm um análogo na computação clássica. Porém, elas são extremamente importantes para a computação quântica. Depois a gente passa para as portas de 2 qubits, ou mais, né? Os múltiplos qubits. Primeiro tem a porta CNOT, que vai funcionar com 2 bits e vai criar um emaranhamento a partir de um bit principal e um bit auxiliar. Depois a swap, que vai trocar o estado de 2 bits entre si. E por último a Toffoli, que é um CC-NOT. Ela vai ser o equivalente, o análogo à porta AND da computação clássica. Depois a gente passa para os circuitos quânticos. Um circuito quântico é um diagrama que mostra como o algoritmo é implementado. Cada linha representa um qubit ao longo do tempo. Ao final, nós fazemos uma medição para obter um resultado clássico. Essa linguagem visual permite descrever qualquer algoritmo quântico, desde os mais simples até os avançados. Oi gente, eu sou a Vitória e hoje eu vou falar dos conceitos mais importantes da computação quântica, que vai ser o paralelismo. No computador clássico, um bit ele só assume um valor por vez, ou ele é 0 ou ele vai ser 1. Já na computação quântica, o qubit ele pode assumir o valor de 0 e 1 simultaneamente. No caso, ele vai representar um conjunto inteiro de valores ao mesmo tempo. Imagina que você precisa testar um código de acesso com várias combinações. No computador clássico, você vai ter que testar essa combinação por vez. No quântico, é como se você colocasse todas as combinações dentro do único estado. O algoritmo consegue extrair um padrão global disso. Ou seja, não é fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai acessar as informações coletivas, não individual. Essa é a diferença que muda completamente o que a gente pode resolver. E é por isso que a gente coloca esse nome de paralelismo quântico. A gente vai falar agora do algoritmo de Delft, que o algoritmo de Delft ele é o primeiro a realmente mostrar formalmente como é que esse paralelismo funciona e a vantagem dele. Ele pode responder se uma função vai ser constante, que ela vai devolver sempre o mesmo resultado, ou se a função for balanceada, que ela vai devolver resultados diferentes. No computador clássico, você ia precisar consultar essa função pelo menos 2 vezes, no 0 e o 1. No quântico, como o qubit ele pode representar o 0 e o 1 simultaneamente, você consulta a função uma única vez. E a interferência quântica vai destacar o tipo de função. É como se eu ouvisse 2 respostas diferentes e eu percebesse pelo padrão do som se quem está respondendo sempre repete a mesma frase ou ela vai alternar a mensagem. Você não precisa ouvir 2 vezes. O padrão aparece na interferência. E é exatamente isso utilizado na prática da função. Agora eu vou falar da transformada de Fourier quântica, a TFQ. A TFQ, ela basicamente é um mecanismo que vai identificar a periodicidade oculta no estado quântico. Então, na computação clássica, por exemplo, essa transformada de Fourier já é utilizada em sequências, em separar frequências, em identificar padrões, em analisar sinais. Mas na computação quântica ela vai fazer isso, só que ela vai fazer de uma forma exponencialmente muito mais rápida. Por exemplo, pensa num som complexo. A Fourier clássica ela vai dizer quais frequências existem ali. Já na quântica ela vai fazer o mesmo tipo de análise, só que ela vai fazer sobre os dados em superposição, que no caso são os qubits, deixando explícita uma periodicidade que ela está escondida e a gente não consegue ver. E eu acho que isso é exatamente o que permite que os algoritmos, por exemplo, como o Shor, que eu também vou falar, eles encontram os padrões que seriam teoricamente impossíveis na computação clássica e você pode identificar ele mais rápido no modelo quântico. Agora eu vou falar dos algoritmos
algoritmos de aritmética quântica. Eles são responsáveis para a gente fazer esses cálculos dentro de circuitos quânticos. A gente tem duas abordagens principais, que é a soma de Vedral e a soma de Draper. A soma de Vedral, ela vai utilizar portas reversíveis, como o Edu já falou, que é a Toffoli ou a Senote. Ela vai ser muito semelhante à lógica clássica, mas ela vai ser adaptada ao ambiente quântico, onde nenhuma informação ela vai poder ser descartada. Por exemplo, é como se eu desmontasse uma conta clássica e eu reconstruísse de forma que todos os passos possam ser desfeitos, algo que o mundo quântico vai exigir. Agora eu vou falar da soma de Draper. A soma de Draper, ela vai utilizar o TFQ, que eu já falei anteriormente. Ele vai converter esse número para um domínio, faz a soma da forma natural que a gente já conhece e depois ela vai converter de volta. Basicamente, de maneira prática, é como se eu transformasse uma sequência de dados em ondas, depois eu ajustasse a fase dessas ondas e depois eu voltasse. O resultado ali ia aparecer necessariamente ajustado. E essa forma é a mais elegante e eficiente quando a gente está lidando com circuitos de grande escala. Eu vou falar dos principais algoritmos quânticos agora. A gente tem o Shor, que ele é muito famoso, que ele vai resolver as fatorações de uma forma muito rápida. Por que ele vai resolver de uma forma muito rápida? Porque ele vai transformar um problema de fatorar em um problema de encontrar a periodicidade que a TFQ vai resolver eficientemente. Então, ele vai transformar uma estrutura sem padrão aparente em algo totalmente regular. E quando essa regularidade aparecer, o número vai poder ser fatorado. A gente tem um algoritmo de Grover, que ele vai acelerar as buscas, ele não vai utilizar as buscas clássicas, que geralmente são item por item. Então, ele vai reduzir o número de consultas de ordem de n para cerca de raiz de n. Então, ele consegue amplificar a probabilidade do item correto quando você vai filtrar o resultado certo, sem precisar testar cada um. A gente tem um algoritmo de Delft-Johnson, que ele é igual os problemas de Delft, mas ele vai ser para funções maiores. Por exemplo, ele é um dos maiores exemplos mais claros de vantagem quântica. A gente também vai falar da caminhada quântica, que basicamente, ao invés de explorar caminhos aleatórios, a interferência ela vai criar rotas preferenciais, tornando certos resultados muito mais prováveis. Basicamente, são versões quânticas de caminhadas aleatórias clássicas, mas com a interferência. Isso é muito útil para utilizar para simulação e para IA quântica. Agora eu vou falar dos simuladores de circuito quântico. Como os computadores quânticos reais, eles possuem poucos qubits, muitos ruídos e uma instabilidade, os simuladores eles vão ser super essenciais, porque eles vão permitir que você possa montar os circuitos, você possa visualizar os estados, você possa testar os algoritmos, entender o comportamento quântico passo a passo. No hardware real, você não consegue ver o estado do sistema antes da medição. No simulador, você vai conseguir visualizar a amplitude, a fase, tudo de cada qubit. Então, vai facilitar você entender superposição e interferência. As linguagens quânticas. As linguagens imperativas descrevem circuitos porta a porta. Por exemplo, a QCL, a QASM, que é amplamente usada pela IBM. Ela vai descrever, por exemplo, aplique o RadioMart aqui, aplique a Senote, depois fase. Elas são linguagens estruturadas e são linguagens diretas. Por fim, o material ele vai reforçar de novo os simuladores, porque eles são a principal forma de aprender, de testar, de visualizar, de validar algoritmos. Enquanto o hardware real não evolui, é nos simuladores que a gente tem que desenvolver praticamente tudo para realizar testes. Em síntese, a computação quântica, no geral, a computação quântica vai oferecer novas formas de resolver problemas, porque ela vai combinar superposição, paralelismo, interferência, operações como a TFQ e modelos aritméticos próprios. Os algoritmos que eu apresentei mostram como cada peça da teoria se traduz em aceleração real. E os simuladores e linguagens atuais permitem que essa tecnologia seja estudada profundamente hoje, mesmo com hardware limitado. Foi isso. E essa foi a nossa apresentação. Eu espero que você tenha gostado e entendido um pouco sobre a computação quântica.